Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Gomara. Hoje nós vamos entrevistar o Bruno Otávio. Bruno Otávio é ex-atleta do Corinthians, de outros clubes também. Foi campeão brasileiro 3 vezes, né? Foi campeão paulista também. E hoje é sócio da BRA Esportes, né? Uma empresa do ramo de intercâmbio esportivo, né? Brunão, satisfação enorme tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito aí o meu convite. Eu espero que a gente consiga passar para quem está do outro lado como que é essa jornada de ex-atleta e depois empreendedor, né? E o que isso traz aí até de tração para o mundo dos negócios, né? Porque o atleta geralmente são pessoas competitivas e disciplinadas, né? Então acho que isso ajuda bastante. Então faz um pitch aí, por favor, sobre você, sobre a sua jornada até a criação da BRA. Fala, Rodrigão. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar falando contigo, sempre bom. Vou passar um resumo um pouco da minha história, até a gente entrar nessa parte de empreendedorismo, né? A mudança de atleta para empresário é bem legal. Acho que talvez muitos outros empresários possam se espelhar em alguma coisa e se puder Legal. ajudar também, maravilha. Eu comecei a jogar bola com 12 anos, né? Na verdade, sim, eu sempre gostei de bola, mas que o futebol aconteceu na minha vida foi com 12 anos. Eu fiz uma peneira no Corinthians, no Parque São Jorge, antigo terrão, e fui passando. Até então eu só tinha jogado em clube de várzea ou clube privado, clube particular, né? E passei, fiz o teste com meninos mais velhos do que eu. Quando descobriram, já me mandaram direto para o time e comecei minha carreira na base. E aí já começam as dificuldades, né? Porque no futebol, no esporte, a competição ela é todos os dias, né? Então você tem que enfrentar um problema todos os dias. Quando não é a chegada de novos atletas, é um diretor querendo colocar outra pessoa no seu lugar, é um empresário trazendo mais jogadores, é um treinador que muda o tempo todo, o time que se reformula, as lesões que podem acontecer. Então é o tempo todo já criando desafio. Fui vencendo as etapas, fiquei 8 anos na base do Corinthians, subi para o profissional em 2004, comecei a atuar em 2003 para 2004 e fiquei mais 6 anos lá no Corinthians, então totalizando 14 anos. Nisso eu peguei a geração de Marcelinho, Rincon, Vampeta, Ronaldo, Tevez, Mascherano, Adriano. Então eu peguei uma fase bem legal, com vários empreendedores hoje. Jogou com bastante gente, né? Gente bem conhecida aí também, né? Gabarito alto, né, o pessoal. E nessas passagens, eu comecei a me machucar. Tive minha primeira lesão séria em 2008. Foi um ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Fui emprestado para o Figueirense em 2009. Machuquei novamente, voltei para o Corinthians. Fiquei mais um ano em tratamento. Fui para o Bahia em 2010. Lá também foi uma excelente passagem, foram 6 meses, mas bem marcantes, porque acabei tendo acesso com o time depois de 8, 9 anos em séries menores. Nós subimos para a Série A. Infelizmente, no final da temporada, me machuquei de novo. Regressei novamente para o Corinthians, sempre foi o meu contrato estava sempre vigente com o Corinthians ainda. E fiquei até 2012. Lá eu conquistei o primeiro brasileiro em 2005. Série B 2008, Paulista 2009, Brasileiro 2011. Então a gente fala 3 brasileiros, um paulista e mais alguns campeonatos pela base também, o que me dá uma alegria enorme. Em 2005 você estava com quantos anos, Bruno? Do seu 18. primeiro título? 18 anos, seu primeiro título? 19 no começo e terminei o campeonato com 20. Responsa, Então, hein? primeiro título profissional com 20 anos, né? Nossa, Isso bem bacana. é bem legal, mas assim, para ter esse acesso, você passa pelos juniores. Nos juniores tem uma competição que ela é vista como a mais importante da categoria, que é a Copa São Paulo. E nós fomos campeões por 2 anos seguidos. Os 2 anos de juniores, o Corinthians foi campeão.
Então, ali, você já começa a ter um status próximo ao profissional. As finais Uhum. da Copa São Paulo foram 55 mil pessoas no Pacaembu. Então, você já começa a sentir a pressão do que Sim. é ser um atleta de time grande ali já, né? Aliás, desde o primeiro ano de base, você já tem essa torcida em cima, a cobrança e tudo mais. Mas o primeiro título foram com 20 anos, e aí depois você já começa a ficar um pouco mais cascudo também, né? A Sim. maturidade vem um pouco mais cedo nisso. E aí depois, em 2012, eu vim aqui para Jundiaí, disputei o Paulista, pelo Paulista de Jundiaí. Depois tive passagem pelo CSKA Sofia, da Bulgária, uma passagem rápida pelo Barueri. Depois fui para Minas, disputei alguns regionais lá. E finalizei no Marcílio Dias em 2014, com 29 anos. Eu já estava finalizando a minha carreira, após 4 lesões de joelho e praticamente 17 anos atuando no Uhum. futebol. Já estava começando a ter a minha aposentadoria, né? Então, acho que para quem empreende com 29 anos, você está terminando uma formação, uma especialização, meio que já sabendo o que vai acontecer, e comigo já estava se encerrando uma carreira. Uhum. E É, aí isso eu não. é, isso é bem interessante, porque em outras profissões, né, a aposentadoria é o fim da linha, né? E no Exato. futebol, no futebol, se você não se planejar para isso, né, você acaba tendo dificuldades. Você se planejou, Bruno? Porque você se aposentou cedo por causa de lesões, né? Mas você já tinha aí a BRA já estava surgindo na sua vida? Como é que foi? Não, primeiro que assim, por mais que você oriente um atleta, por mais novo que ele seja, quando ele entra em alto rendimento, vamos dizer assim, ele entra numa bolha, né? Uhum, Você vive o ano, você não vive 5, 10, 15 anos, né? Ele começa com um salário muito baixo, não dá para se planejar enquanto isso. Daqui a pouco ele uhum. está ganhando um salário bem melhor. Ele já não sabe muito o que fazer com isso, mas ele precisa correr atrás do que a vida não tinha dado para ele. De repente, quando ele vê, se ele realmente não tem uma estrutura familiar, ele acaba enfiando os pés pelas mãos. Entre 26 e 29 é o auge financeiro dele, é onde ele começaria a ganhar dinheiro. Eu pulei essa etapa, já comecei minhas lesões lá com 26, então eu pulei essa etapa. E aí a BRA ela veio surgir num churrasco de família, que o primo da minha esposa, ele já trabalhava com isso, ele fez um intercâmbio esportivo, ele teve esse convite, tentou ser jogador aqui, não conseguiu, e ele recebeu esse convite para estudar e jogar por uma faculdade lá. E aí, quando ele voltou para cá, ele viu que tinha uma demanda enorme de treinadores pedindo jogadores e não tinham jogadores preparados. Né? Quando era bom de bola, não sabia falar inglês, ou não queria estudar junto com o futebol, Os ou treinadores de quando lá, os treinadores de lá treinadores de de lá, fora, de pedindo faculdades de lá, atleta, isso, solicitando pedindo meninos atleta. igual ele. Ele falou: você não tem um Uhum, amigo igual você que queira vir para os Estados Unidos jogar bola? Né? Porque até então, isso foi em 2005, provavelmente. uhum. Os Estados Unidos ainda não tinha uma cultura no De fute... futebol, No futebol no soccer, né? O futebol para eles é o americano. americano. O soccer para eles ainda estava em crescimento e desenvolvimento. Né? Então, Hum, bons atletas, como eles recrutam do mundo inteiro, vinham de outros países, até eles desenvolverem o próprio atleta. Né? E ele falou: não, não tenho. Ou meu amigo está jogando profissional, ou ele só quer saber de futebol, não quer saber de estudo, ou ele não quer saber de falar inglês e não tem um perfil. E começaram a preparar aqui em Vinhedo uma turma, no qual deu muito certo, porém era linkado a uma escola própria aqui, que tinham regras, e isso limitou um pouco o trabalho deles. E uhum. aí, ele junto com um preparador físico, que também é meu sócio aqui em Jundiaí, decidiram abrir a própria. Foi quando eu estava me aposentando e escutei a conversa. E eu pensei, né? Eu não queria mexer com o futebol, não era uma Uhum, vontade minha, por N motivos. uhum, E falei, olha, o futebol proporcionando um ensino de qualidade, uma vez que a minha própria história me mostrava que estudar ao mesmo tempo que você é atleta no Brasil
Não é simples, muito menos lá atrás. Você não tem essa oportunidade, até porque você fica de 365 dias no ano, você fica 250 mais ou menos concentrado. Nenhuma escola aceitaria um currículo desse para passar de ano, né? Não te daria o suporte para acontecer e você fica com uma graduação limitada, né? E Então, também não é cultura, né? Tipo, não era cultura, nenhuma. né? Porque você olhava para os atletas de sucesso, nenhum deles aí tinha se formado no colegial. É uma A grande lógica meio maioria, né? simples, né? Se você Sim. pensar, a maioria começa a saber se vai ser jogador de futebol ou não com 16, 17 anos. Uhum. Ah, É a época de colégio. Você vai perguntar para um menino que está no Corinthians, Palmeiras, São Paulo, no Santos, com 17 anos, se ele prefere continuar numa faculdade ou se dedicar ao futebol no qual ele já está treinando no profissional. É. Eu acho que a lógica dele é sempre ir na segurança dele. Pô, já estou ganhando Sim. meu salário aqui, eu não vou precisar correr atrás do mercado, É. né, de trabalho. Eu não vou ter que me especializar em engenharia ou alguma coisa do tipo hoje, né? Então, eu sigo o esporte. Sim, a lógica dele é, se eu, é estudar. A lógica é assim: eu vou estudar O para ganhar mínimo dinheiro. possível. Se eu já estou ganhando dinheiro, por que eu vou estudar, né? Essa é a lógica. Exatamente, nem outra. Esquece esse ponto da aposentadoria aí que pode acontecer de um dia para o outro. Exato, Rapidinho. não. E ele tem como segurança própria. Ele pensa, eu vou ganhar meu dinheiro e vou empreender em alguma coisa. Ou o Alguma dinheiro vai coisa, render dinheiro e eu não vou precisar trabalhar. É aí que muitos tomam um tombo, mas sim, porque o é uma conhecimento cultura é. fortíssima, né? E outra coisa, você vai estudar treinando 2 períodos todos os dias e fazendo o que a maioria faz, né? Uma jornada. Porque trabalhar é muito difícil, sim, mas você Sim, treinar o dia inteiro, levar o seu corpo no limite o dia inteiro e ainda ter que se concentrar em estudo também é uma também é. tarefa pouquíssimos conseguem juntar as duas coisas, né? E qual que é a sua função hoje lá na BRA Esportes? Hoje eu fico com um pouco da parte financeira, né? Uhum, Questão de planilhas e pagamentos, até dar aulas de futebol, estar dentro de uhum. campo junto com os meninos, treinando, corrigindo, orientando eles da melhor maneira possível, porque esse daí é o meu know-how, né? Uhum. A minha Experiência, escola né? foi isso, Né? a minha escola, eu me formei em futebol, para falar a verdade, É né? isso aí. Eu brinco que tem a fisioterapia também, né? Com 4 anos de lesão direta, eu também tenho um curso de fisioterapia aí já. E Mas eu é, fico dentro de campo com eles e faço tudo o que precisar dentro de um suporte para os outros sócios também. entendi. E você hoje você puxando aqui para o meu lado aqui de tecnologia, né? Então a gente tem aqui a nossa startup que é a Gomara e a gente tem alguns softwares, né? E a gente tem um software que a gente se organiza internamente, que é um workflow onde a gente coloca as nossas reuniões, ele dispara, né? Avisos, né? Via e-mail, WhatsApp, né? Na tela do computador, tudo. Você tem alguma coisa? Porque com certeza você tem que lidar com a parte financeira, você tem que dar treino, você tem que atender jornalista, né? Porque você ainda está envolvido nesse mundo da bola e que você conhece muita gente que te chama para muita coisa, né? Para muito evento. Como é que você organiza como que você se organiza no dia a dia, assim, Bruno? Você tem alguma coisa, alguma técnica ou algum sistema? Não, Como eu você ainda sou faz? do caderninho ainda, Você é do a cara. geração antiga. Não, brincadeira. A empresa está acabando de finalizar um processo com 2 softwares, na verdade. Legal. É Uhum, uma plataforma escolar, na verdade, que a gente adaptou para a legal. empresa. Você tem toda a sua dinâmica de treinos e cobranças, parceiros, entradas e saídas. Você consegue fazer um fluxo bem legal da sua empresa. E É a um outra, sisteminha de gestão, né? É um sisteminha de gestão isso, focado em escolas, academias, isso aí. exato, isso, o sisteminha, que ele foi adaptado para a nossa realidade. E ele Uhum, vai ser constantemente adaptado, porque hoje a gente não trabalha só com o esporte, né? Mas você tem muito similar ao funcionamento de uma escola, né? Nós podemos uhum. nos aproximar uma escola ou um clube de
privado, né? Que seja com algumas modalidades dentro da empresa. E tem um sistema também, só que ele é mais esportivo. Ele aproxima o cliente da empresa. O cliente está procurando qualquer tipo de modalidade, nós vamos estar dentro desse sistema e ele Sim, vai fazer sim. esse link, essa aproximação. Então, a gente está Legal, legal. tentando trazer essa tecnologia Sim, importante. de cercar o cliente para tentar trazer números, né? Porque hoje é uma Sim. geração que gosta, entre aspas, de esporte, mas que não quer ter o deslocamento, não quer sair do Uhum. condomínio. Tem muitos condomínios com estruturas excelentes hoje em dia, né? Sim, tem bastante. Então é uma luta constante. Mas para minha agenda pessoal, eu ainda estou precisando de umas dicas do Rodrigão aí. Opa, depois a gente conversa aí. Tamo aí. E deixa eu te falar, Bruno, com a sua jornada de ex-atleta, né? Você já foi atleta, tudo. Isso te ajudou no mundo dos negócios, assim? Porque hoje, por exemplo, foi o que eu até comentei lá atrás, né? Quando você olha o currículo de uma pessoa, que você vê que ele é ex-atleta, você já sabe que é uma pessoa competitiva ali, com uma pessoa, em vias de regra, disciplinada, né? Claro que tem toda a questão também de ego, tudo, mas o que isso te ajudou no mundo empresarial? Tudo. Mas aí é uma questão de personalidade, eu diria. Mas isso por causa Essa, do teu, isso por causa que você tá investindo no mercado próximo do que você tinha, ou mesmo se você, sei lá, estivesse trabalhando com marketing, sei lá, com RH, isso também ajudaria? não, eu acho que qualquer área que eu Qualquer atuasse, área, né? porque, e aí, mais uma vez, a palavra disciplina que você usou, eu acho que ela funciona para tudo. Né? Aham. Sim, sim, E sim. se perdeu muito, pelo menos nesses últimos tempos. Eu lido com geração de adolescentes, né? Até de Aham. mais novos. E a disciplina é cada vez mais difícil você conquistar ela, você administrá-la nessa geração, que ela é muito dispersa, ela é muito, o foco dela corre muito rápido, né? Sim. E a questão, primeiro, a disciplina de você, independente do clima, você levantar e cumprir o seu horário. Então tem que criar um hábito, né, Bruno? Total, Tem o que criar um esporte, hábito. É. você cria a sua rotina, você cria, respeita o teu hábito, e se você não tiver disciplina para cumprir esses dois, você gera conflitos, você gera complicações para a sua carreira. Então, tem tudo a ver, o que o esporte me trouxe de experiência, respeito, disciplina, saber lidar com o social, né? Uhum. Você não gosta de todo mundo dentro O de um grupo, né? elenco, O trabalho em dentro de um equipe, grupo. né? Só que você tem que respeitar e saber que você precisa daquele cara para o time ser campeão. Né? Você não ganha nada sozinho no esporte coletivo. Né? Não tem jogador com essa qualidade. Se você pensar no Messi, no Cristiano Ronaldo, que são os melhores do mundo, Uhum. sem um goleiro, sem uma boa zaga, sem um bom meio de campo, eles não jogam. Né? Então você aprende a lidar com a característica do cara que está do seu lado. Você sabe que eu tô finalizando um livro agora, terminando de ler, que é O Poder do Hábito, né? Eu não sei se você já leu. É um livro bem famoso, é um best-seller. Ele fala que Sim. se você conseguir fazer aquele loop do hábito, né? Por 22 dias, já era. Você consegue ali, aquilo ali nem vai mais virar uma dor assim tão grande para você conseguir manter. Por 22 dias, se você conseguir fazer aquela ação, né, executar aquela ação, já vira um hábito e você faz tranquilamente, entendeu? Aí você traz para a realidade de um atleta que ficou 17 anos Pois fazendo a é, mesma coisa todos os dias. sente falta, né? Na verdade, sim. Aí acho que é aí que está a grande sacada. O pessoal fala, mas não foi difícil essa transição entre jogar o futebol e vir para o mundo corporativo, essas coisas? Não, uma vez que você Tá empreendendo no. quase. É, Eu faço o que eu gosto ainda. exatamente, Eu ainda é. estou no meio esportivo. Eu não me desliguei desse meio. Uhum, Eu só tive uma liberdade de atuar do jeito que eu quero, sem a cobrança que, de verdade, como eu cresci com isso, não me influenciava a ponto uhum. de mudar o meu estilo de jogo, algo do tipo.
mas hoje eu posso atuar livremente, lógico que com responsabilidade, mas Aham. livremente. E você vai, aos poucos, entendendo a fase que você está na sua carreira. Né? Aos poucos você vai Sim. lendo o que está acontecendo. Qual é a sua Né? posição dentro do grupo, né? Então, e aí quando Exato. você... Tem atleta que não consegue sair do modo atleta. Né? Ele Aham. para de jogar bola por idade, por contrato, por alguma coisa, e ele continua naquele mundo da bola, que precisa do elogio, que precisa da crítica, que precisa estar no foco ainda. Né? No foco, né? E ô Bruno, falando de negócios, falando da BRA Esportes, né? A gente vê alguns atletas que eles emprestam um nome, né? Por exemplo, eu quero montar a minha empresa de, sei lá, de esportes, eu vou colocar Bruno Otávio. Então, você licencia a marca, né? Trabalha o brand e tal. Ou não, ou vende o método para ele, ou vende a franquia, né? O negócio da BRA, você está na linha de frente. Você não quis escalar nesse sentido de licenciar o seu método de ensino e de treino, e também não quis fazer franquia, né? Hoje, essa decisão que você tomou é porque você quer ficar na linha de frente mesmo e você quer crescer organicamente. Isso, e foi o que aconteceu naturalmente. Nós começamos em Jundiaí, Uhum, mandamos alguns meninos para os Estados Unidos, de São Paulo, né? Eles estudavam numa uma escola bem conceituada em São Paulo. A dona da escola, por coincidência, ela já tinha feito um curso com o meu sócio na Disney, né? Para entender o modelo Disney. uhum. E ela ficou maravilhada com o trabalho. E hoje ela entrou como sócia no espaço em São Paulo com a gente. Ah, entendi. Faz, Então, faz todo sentido. Então a faz gente todo sentido. organicamente ah, Uhum. mantém a base Jundiaí, só que a gente abriu um outro CNPJ, uma outra unidade em São Sim. Paulo, que é Onde um vocês são mercado sócio. gigante, Uhum. onde nós trouxemos essa sócia junto, dona de escola, Legal. Então, né, que já está linkado aquilo, porque e outra, eu nunca quis colocar, e até era minha preocupação colocar de repente um nome, meu nome é muito atrelado ao Corinthians. Isso é uhum. excelente, porém Sim, pode acarretar em algumas outras, né, sei lá, sim. famílias, a palmeirense ao extremo. Apesar de eu não ser um jogador polêmico pelo Corinthians, ter respeito de Aham. alguns outros torcedores, Uhum. pode-se criar algum atrito, alguma coisa que eu não queria Sim. linkar. O programa ele é muito focado na parte acadêmica, tanto é que na nossa venda a gente foca muito nisso. A família, a venda é uma, o menino, a venda é outra. Lógico que Era, linkadas, né? era isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quem é o seu cliente, né? O pai, a mãe, no caso agora, essa nova parceira, né? As escolas lá de fora, porque você comentou aí no começo que eles solicitam, né, atletas. Exato. Então, o seu cliente, na verdade, são todos. Como que é? Porque é Aí que, bem. que tá a mágica do intercâmbio, é isso É que a vai mágica, cara. fascinando. Porque, primeiro de todo, é a família. Certo, Aliás, começa com o menino ou a menina que quer praticar algum esporte. Tá? A certo. gente fala do futebol porque é o meu know-how, é o know-how dos outros sócios, mas qualquer esporte que seja universitário, ele compõe uma bolsa. Então, artes, dança, tênis, natação, vôlei, hípica, qualquer coisa do tipo, ele é plausível de uma bolsa e pode ser contemplado pela Por, empresa. por isso que os caras sempre ganham as Olimpíadas, né? E a gente não entende, né? Por isso que Exatamente. Eles é a batem em time cultura. profissional nosso, com meninos e meninas, porque eles investem nisso, né? Eles apoiam isso. Né? E é isso que vai te fascinando e faz você não se arrepender de ter saído do Sim, esporte sim, porque você e ainda tá ingressado ainda. no esporte de verdade, maior ainda, né? Então, na verdade, é aquela história, né? O menino tá com a família, passa na frente da loja de brinquedo, ele pede o carrinho, aí a mãe, ok, vou te dar o carrinho, o pai vai lá e paga o carrinho. Então, na verdade, assim, tem o influenciador, tem o decisor e tem o pagador, né? É isso E aí. tem, Só na que verdade, é, no nosso caso, assim, o menino motivacional é o esporte. é o Você já esporte. convence ele mostrando que a estrutura que ele vai ter nos Estados Unidos é melhor do que muito clube de primeira divisão aqui no Brasil. Aham. Isso em um high school, que é o nosso colégio, ou numa faculdade Ele é o que tem isso consumo, lá. né?
Ele é Exato, quem vai consumir o serviço, né? exato. E para ele o que a gente pede em troca, que ele tenha notas boas, que ele Notas se boas. forme, né, numa grande universidade, que Aham. é aí entra a parte da família. Que aí eu falo, família, o teu filho, ele vai sair de uma tentativa de ser jogador no Brasil, no qual o funil ele é muito pequeno, pouquíssimos, menos de 1% dos meninos que tentam ser jogadores conseguem ser, e você vai sair para os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, no qual ele vai estar atrelado à parte acadêmica ao esporte, ou seja, se ele não obter as notas necessárias, mínimas, ele não pode treinar, se ele não treina, ele não pode jogar. Tem que ser os dois. Ele tem que dar conta dos Tem que dois. andar Então ele junto. começa a criar autonomia de ser o menino mais responsável. A gente brinca. Uhum. Você deixa o menino no Brasil e vai ser homem lá fora, ou menina e mulher lá fora. Que legal, cara. Ele vai morar dentro de um campus ou em uma casa de família, dependendo do gosto da família. Ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter o respeito pela comunidade para que ele continue galgando os degraus que ele queira. E a gente fala, o limite é o quanto você quer para a tua vida, porque você pode chegar numa primeira divisão, ter a final do campeonato sendo televisionada por ESPN, Fox Sports, 40, 50 mil pessoas no estádio te assistindo, e você não Uhum. vai querer mais largar essa vida de universitário. Mas a família quer que ele vá para lá para ele estudar ou ela quer que ele vá para lá para ser jogador de futebol, ou ele quer ser jogador de futebol e a família quer que ele vá lá para estudar. Normalmente começa assim: eu quero ser jogador de futebol. Menino Aham. falando e pai apoiando, mãe chorando que não quer que ele vá para fora. Normalmente a reunião começa assim. É. Aí você fala: tá bom, eu vou pegar esse teu sonho, eu vou continuar com o teu sonho, mas você vai atrás do seu sonho se mantendo uma base universitária. Que se não der certo o teu sonho de ser jogador de futebol, que é tão difícil quanto, você Sim. está formado com inglês fluente e colocado no mercado de trabalho de uma maneira totalmente diferente do que seria aqui. E se ele ficar um ano depois lá, ele pode, se ele arrumar emprego lá, ele pode ganhar até o green card. Não pode, agora eu não sei, né? Mas O antigamente era green assim, card, né? o green card é um processo a mais, um processo além. Primeiro Além. ele vai com visto de estudante, no qual ele não Uhum. pode ter um trabalho registrado lá. Tá. Ele pode optar por trabalhar pela faculdade, um trabalho dentro de uma biblioteca, de uma lanchonete, algum evento esportivo, sempre atrelado à faculdade. Esse tipo de trabalho ele consegue, né? E aí ele gera créditos ou até dinheiro para ele se manter. Tá? A maioria dos nossos meninos hoje em faculdade eles se mantêm por conta, o pai não manda nada para eles. E aí ele se forma, aí ele pode arrumar um emprego, e aí depois de um ano ele ganha o green card se a empresa contratar ele, é isso? Não, o green card ainda assim ele depende de outros fatores. Outro Ele fator. pode terminou a faculdade, ele pode ainda ele tem mais um ano que eles chamam de OPT, que eles podem estagiar Entendi. por um ano e aí depois ele tem que ou se matricular em um novo curso e voltar para o F1 ou ser efetivado e continuar o visto dele como de trabalho. Aí ele muda o Hum, tipo de visto. Depois de trabalho, para ter o green card, você tem que ter um investimento, ser um empreendedor nos Estados Unidos, ou se casar com uma americana, que alguns já aconteceu também, se aham, casa e entra com o processo de green card. Tá? Então você tem que ter um bacana. investimento lá, uma empresa que gerar trabalho para o americano para você ter o green card. E aí, Bruno, você diria que o propósito hoje da BRA é, através do esporte, prover educação ou educação prover esporte? Porque você consegue fazer os dois. Você pode ir pela educação e Exato. conseguir ser um jogador profissional lá fora, né? Nós preferimos manter a educação em primeiro, Aham, por mais que o esporte já traga isso também, é excelente sim. para muitos fatores educacionais, Educação através do mas esporte. exato, a gente prefere sempre manter, é por isso que a gente chama de aluno-atleta. O aluno Legal. vem primeiro. Se você O não for aluno um vem bom primeiro. aluno, você não vai ser um bom atleta. Então, Esse conceito é muito bom, cara. Eu acho que é isso que falta, né, aqui no Brasil. E aí, Bruno, saindo um pouco, né, a gente já conheceu, né, já conheceu um pouco da sua história, já conheceu um pouco da BRA. Você tem outros serviços dentro da BRA, só para a gente fechar esse assunto da BRA?
Em Jundiaí ficou apenas o esporte, o futebol, a prática Uhum. esportiva realmente, treinamentos e assessoria. Em São Paulo, a empresa é um local um pouco maior. Então, ela tem modalidades de areia, futevôlei, beach tênis, yoga na areia. A gente tem uma quadra society, a gente tem um espaço de festas, então aniversários, Hum, confraternizações e reuniões podem ser feitas legal. lá. Um espaço para pilates, tem uma sala de pilates, tem uma sala multiuso, que desde nós vamos ter um grupo de leaders para mandar para os Estados Unidos. Que Então elas legal. podem treinar lá jiu-jitsu, qualquer tipo de artes marciais que queira lá, ginástica natural, Legal. que mais, né? Então é um espaço meio que multifuncional. Então não é A só gente até intercâmbio, colocou. né? Então não é só Não, intercâmbio. A pessoa pode querer fazer um yoga. todo mundo que quiser fazer alguma atividade física ali hoje a BRA Esportes ela fica ali na Viasa 834, ali no próximo ao Campo Belo, né? Próximo do aeroporto de Congonhas. Sei, sei, Então sei. aquela região de São Paulo ali, Uhum. qualquer tipo de esporte, vôlei de praia nós temos também. Algumas modalidades que a gente Que legal. pensou, atletas até profissionais de vôlei de praia, de beach tênis, eles não têm onde jogar em São Paulo, Uhum. eles não têm onde treinar. Então a gente também quis trazer um pouco de know-how por estar no meio esportivo e trazer professores capacitados para dar treinamento para atleta amador e profissional. E aí Legal. ele pode se capacitar e ir para os campeonatos Brasil afora. Bom. Até pegando o gancho aí de tudo que você comentou dos serviços da BRA, vocês já conseguiram mapear aí, como é que está essa questão da crise no negócio de vocês? Porque, por exemplo, nós temos a questão do dólar que está altíssimo. Então, como vocês trabalham com intercâmbio, acredito que isso seja um ponto bem relevante, né? Vistos suspensos, né? A gente está vendo aí que o presidente americano ele está barrando não só lá, né, mas em vários outros lugares as fronteiras estão abrindo, mas ainda estão barrando para brasileiros, né? Hotel, escola, as universidades, né, e as escolas para onde vocês enviam os alunos também estão todas fechadas, né? Você já conseguiu aí mudar a forma do negócio de vocês para ele continuar andando, mesmo com esses problemas aí, Ah, com essas questões da por hora, Covid?